que a gente abre essa edição do Sport TV News. Vou falar agora com ele, Edson Viana, que está lá na cola do Flamengo na véspera da decisão da Supercopa. Boa noite, Edson. Em frente ao palco, hein? Em frente ao Mané Garrincha. Quais as informações do time aqui do Rio de Janeiro para essa decisão de amanhã? Seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo. Oi, Igor, muito obrigado, prazer também falar com você. Exatamente, rapaz, o imponente estádio Mané Garrincha, que amanhã vai receber esse jogão, dois dos elencos mais badalados do futebol brasileiro. Acompanhei o Flamengo hoje desde cedo, de fato, o time carioca treinou de manhã no CT do Brasiliense. Chegaram lá por volta de 10 da manhã, a atividade durou cerca de 2h30, mas a gente precisa falar que os jogadores foram recebidos por uma grande aglomeração. Cerca de 100 pessoas estiveram lá, pediram o tempo todo para entrar, que o treino fosse aberto, mas não conseguiram, não tiveram sucesso, ele foi fechado o tempo todo. Tinha até um efetivo da Polícia Militar, mas os policiais não fizeram nada para dispersar essa aglomeração, que é sempre reprovável em tempos de pandemia, a gente não cansa de repetir, né? Falando sobre futebol especificamente, o Rogério Ceni fez esse último treino antes do jogo, ele não tem problemas entre os titulares, é força máxima para pegar amanhã o Palmeiras. A única ausência mais importante é do Pedro, um atacante que vem se recuperando de uma lesão muscular, ele não está relacionado, mas a previsão é que ele chegue amanhã de manhã aqui a Brasília para ver o jogo na arquibancada e apoiar o time. E o Everton Ribeiro já está comemorando hoje, um dos principais jogadores do Flamengo fez aniversário, completou 32 anos hoje e recebeu aquela tradicional e delicada homenagem dos jogadores para quem faz aniversário, né, Igor? São super fofos, né? Tranquilos nesse momento de comemoração. Então, parabéns ao Everton Ribeiro. E a CBF, né, Edson, ela está fazendo um esforço, mesmo nessa época de pandemia, que dificulta um pouco as coisas, está fazendo um esforço para que a competição seja cada vez mais valorizada, né? Tem toda a questão da estrutura, a do protocolo e também da agenda. Hoje foi dia de coletiva. Teve coletiva do lado do Flamengo que você acompanhou, tanto do Rogério Ceni, mas também do capitão Diego. Exatamente. Ele já vem até desde ontem, né? A gente costuma ver esse tipo de programação em competições internacionais. Então, ontem eles fizeram aqui um dia em que mostraram os elementos. A gente teve a taça da Supercopa, a medalha, também até a moeda do árbitro, tudo personalizado. Eu estava ouvindo ainda há pouco aqui um ensaio de som, então a gente deve ter alguma trilha sonora especial amanhã para essa partida. E realmente, à tarde, por volta das 3 horas, teve a entrevista coletiva que reuniu os capitães e também os técnicos dos times. O Diego e o Rogério Ceni estiveram aqui, deram uma passeada pelo gramado, que está muito bom. O Mané Garrincha já está preparado, lindo, para esse jogo de amanhã. E aí o Rogério Ceni foi perguntado sobre quem chega melhor para esse jogo, pelo retrospecto recente, né? O Flamengo no Carioca ali, desde que os titulares começaram a jogar, venceu 2 partidas, fez 8 gols. E aí vamos ouvir o que o Rogério Ceni disse sobre isso. Numa final, isso não tem um peso. Hoje, quem está jogando, o importante é quem irá jogar amanhã o melhor futebol, quem conseguirá render mais no dia de amanhã, né? Acho que as duas equipes já provaram, são equipes que têm estrutura física, de centro de treinamento, grandes atletas, opções de jogo, mas quem está jogando no dia anterior à final melhor, ele não é tão importante. O importante é o final da partida, quem se portou melhor, quem conseguiu executar melhor a sua ideia de jogo, aí nós temos uma resposta melhor. Antes do jogo, não existe vencedor antes da partida. O Diego, que é um jogador muito experiente, já vem desde o início desse processo de reestruturação do Flamengo, né? Um dos primeiros desses astros que foi a ser contratado na montagem desse elenco, e conquistou muitos títulos recentemente, né? Inclusive a Supercopa do ano passado aqui mesmo no Mané Garrincha, e ele falou sobre a motivação do time, que não diminui apesar das conquistas em sequência. Vamos ouvir o Diego. Nós vivemos de títulos, de conquistas. E a conquista, ela sempre traz um esforço a mais, um frio na barriga que faz parte, que motiva e que dá um grande prazer de viver esse tipo de situação como nós estamos vivendo hoje, na véspera de um jogo tão importante. E isso é extremamente prazeroso. A nossa motivação maior é vencer, é competir, exatamente o que você disse, e eu reconheço, vejo essa característica muito forte nesse elenco, né? Foram os últimos 2 anos, 7 títulos, e isso deve ser comemorado, porque é muito difícil. E a motivação vem do interior, vem dos nossos objetivos, das nossas vontades, respeitando os nossos adversários. Mas é o que nós estamos acostumados a fazer, é ser melhor do que nós fomos ontem
E esse é o nosso objetivo para esse jogo. E é isso que nós vamos fazer. Então é isso. Amanhã, Flamengo e Palmeiras aqui no Mané Garrincha. O retrospecto recente é favorável ao time carioca. Nos últimos 6 jogos, foram 3 vitórias do Flamengo e 3 empates. Mas isso certamente, né, Igor, esconde ali o equilíbrio que vai ter nesse jogão de amanhã. Eu volto com você. Obrigado, hein, Edson? Obrigado, com certeza. Falou e falou bem. É bonito o Mané Garrincha, né? O lado de fora, também lá dentro. O gramado tá um tapete. Promessa de um grande jogo. Que tem o outro lado, né? O lado do Palmeiras, que realizou hoje o último treino antes da decisão. Quem conta pra gente é a repórter Lívia Laranjeira. Oi, Igor. Boa noite para você, boa noite a todos. O Palmeiras chegou ontem à noite aqui a Brasília e hoje pela manhã fez o último treino antes da grande decisão da Supercopa contra o Flamengo. Mas no caso da atividade palmeirense não teve aglomeração não, viu? Só alguns torcedores estiveram ali no estádio para tentar dar uma espiadinha nesse último treino comandado pelo Abel, mas ficaram ali na grade sem aglomeração. O técnico Abel Ferreira não confirmou a escalação do time titular para amanhã, mas pode haver mudanças na equipe, especialmente no setor do meio-campo. O Zé Rafael pode deixar o time para a entrada ou do Gabriel Menino, recuperado de uma entorse no tornozelo, ou então do Patrick de Paula. No ataque, Luiz Adriano segue fora, ele está cumprindo aquele protocolo de quarentena depois de testar positivo para a Covid-19. E aí, sem o Luiz Adriano, Rony mais uma vez deve ser escalado como homem de referência do ataque palmeirense, jogando ali centralizado com William e Breno Lopes abertos pelos lados. Mais cedo a gente teve as coletivas de imprensa, as entrevistas coletivas dos dois times e no caso do Palmeiras, falaram Abel Ferreira e Felipe Melo. Vamos começar ouvindo o treinador palmeirense que falou sobre o pouco tempo de preparação para essa Supercopa. Segundo o Abel, o time está treinando completo há pouco mais de uma semana, desde o dia 2 de abril, a última sexta-feira. A gente lembra, né, que depois do título da Copa do Brasil, em cima do Grêmio, o Palmeiras deu alguns dias de folga para os titulares e para o próprio Abel. Então faz pouco tempo que o time se reuniu novamente e o Abel falou sobre isso. Estamos a competir ou a treinar todos juntos desde o dia 2 e muitas pessoas não sabem disso. Temos jogadores que regressaram de férias no dia 2 deste mês. Infelizmente temos que entrar a competir a decidir títulos, mas também acabamos a decidir títulos. E portanto, o que é que os jogadores querem, o que é que o futebol quer, o que é que os treinadores querem é estar nas decisões. O Palmeiras trabalhou muito durante todo o ano para estar nestas decisões. E, portanto, por direito próprio está aqui. O Palmeiras foi a equipa que mais jogou e jogou todos os jogos que era possível no Campeonato Brasileiro. Mas, como disse, estamos aqui para isso, para jogar. É disso que os jogadores gostam, é disso que os treinadores gostam e jogar de preferência finais. Eu separei também um trechinho da entrevista do Felipe Melo, em que ele fala sobre, mais uma vez, enfrentar um grande time, um time gigante do futebol brasileiro. Isso está virando rotina na vida do Palmeiras, né? No último ano, o time teve várias finais contra grandes rivais e o Felipe Melo falou sobre essa decisão da Supercopa diante do Flamengo. Foi assim a final da Libertadores, né? Jogamos contra um clube também que tem uma história linda, que é o Santos, né? Assim como foi a final do Campeonato Paulista, um jogo só contra o nosso maior rival. Final de campeonato é sempre diferente, não importa se você está encontrando um grande clube ou um clube, de repente, de uma expressão menor, né? É sempre uma final de campeonato, vale muita coisa, né? É muita coisa que está em jogo. Nesse caso, envolvendo duas grandes torcidas, duas grandes histórias, né? É isso então, Igor. Palmeiras tenta um título inédito, ainda não conquistou a Supercopa e se vencer o Flamengo amanhã, vai ser o terceiro título do técnico Abel Ferreira em 5 meses de trabalho. Nada mal, né, Igor? Eu volto com você. Um abraço. Nada, tá com fome de título aí o Abel Ferreira e o torcedor do Palmeiras não tá nada incomodado. Quem tá aqui para discutir, né, o que vai ser essa Supercopa já tá aqui comigo, ó. Marcelo Raed, meu amigo, seja muito bem-vindo, boa noite. Uma expectativa, como sempre, né? O Felipe Melo falou que decisão, sempre a expectativa tá lá no alto pra gente também, né? Que a gente quer ver bom jogo, Raed. Tudo bem, Igor? Boa noite a você, a todos os amigos do Sport TV News, todo mundo ligado aqui no Sport TV. Decisão é aquele jogo que a gente até esfrega as mãos. É jogaço, Flamengo e Palmeiras, dois dos times que polarizaram o cenário do futebol brasileiro nos últimos anos.
tem um recorte interessante nesses últimos confrontos entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras não vence o Flamengo desde novembro de 2017 pelo Campeonato Brasileiro, quando venceu no Allianz Parque por 2-0, 2 gols do Daverson. Depois disso, foram 6 jogos, com 3 vitórias do Flamengo e 3 empates. Então, sim, são números, eles não ficam dentro de campo, mas mostram um pouquinho do momento e essa rivalidade que foi crescendo ao longo do tempo. Para a gente colocar aqui, para quem está em casa, para você também, Raed, falar até com mais propriedade em cima, vamos para as escalações, o que deve estar em campo amanhã no Mané Garrincha, começando com o Flamengo, que é o mandante, o Rogério Ceni vai mandar a campo, muito provavelmente, Diego Alves no gol. A linha de defesa, o time que já está conhecido, tá? Do 1 ao 11 ali, ó. Isla, William Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. O meio-campo tem o Diego, que estava dando a coletiva aí, o capitão do Flamengo ao lado do Gerson. E o quarteto na frente, como o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique. Esse deve ser o time num 4-4-2 à disposição, mas um time muito móvel, esse time do Flamengo. Do outro lado, o time do Abel Ferreira talvez seja o time que a gente tem um pouco mais de dúvida no que vai acontecer no meio-campo, principalmente. No gol é ele, né? O Everton, o melhor goleiro do país para muita gente na atualidade. Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. E aí a dúvida no meio-campo, porque o Felipe Melo está confirmado, o capitão do Palmeiras, só que ou joga o Zé Rafael ou o Patrick de Paula, junto com o Rafael Veiga. E no ataque, um trio que não tem o Luiz Adriano, mas tem o William Bigode, o Rony e o Breno Lopes, né? O Breno Lopes, que vai ficar eternamente marcado como o herói da Libertadores contra o Santos. Vamos começar falando do time que tem dúvida, Raed, começar falando do Palmeiras, porque esse meio-campo, jogando o Zé Rafael, o time joga de um jeito, jogando o Patrick joga de outro. Como é que você enxerga aí mudanças? O que muda na escolha do Abel, se ele escolher o Zé Rafael ou se escolher o Patrick logo de saída? Muda a peça e não a configuração do time. O Palmeiras, o último jogo entre Palmeiras e Flamengo, que foi pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Flamengo por 2-0, o Flamengo fez uma imposição no campo de ataque e o Palmeiras jogou explorando a transição rápida, explorando a velocidade de seus atacantes, tentando chegar no setor ofensivo. O jogo não vai sair muito disso. Inclusive, o próprio Abel Ferreira deu nessa declaração pré-jogo da Supercopa do Brasil, ele falou que ele tem que se defender bem e atacar melhor ainda. Então, ele está já prospectando um time que vai atuar na transição ofensiva de forma muito rápida. Imagina o Abel que o Flamengo vai se impor com a posse de bola desde o primeiro minuto de jogo. E aí você vai mudando a característica aqui dos seus jogadores. Se botar o Patrick de Paula, você tem um jogador de passe longo mais acentuado. Se botar o Zé Rafael, você tem um jogador que carrega um pouco mais a bola. Então, essa dúvida na cabeça do Abel Ferreira vai ser de como ele vai prospectar o time, como ele vai planejar o time do Palmeiras, sabendo que o Flamengo vai ter a imposição técnica e tentar jogar com a posse de bola o tempo inteiro. Agora, em pegada no meio-campo, Raed, a gente está vendo aí, né, imagens do Zé Rafael. Com qual dos dois o time fica com mais pegada ao lado do Felipe Melo, que é um cara conhecido por isso, né? Tem fisicamente um jogador muito imponente no meio, mas pensando na mobilidade do Flamengo, né, nesse quarteto ofensivo, da chegada do Gerson, da chegada do Diego. É melhor ter uma pegada a mais no meio-campo? Isso viria mais com o Patrick ou mais com o Zé Rafael? Olha, Igor, eu não acredito em pegada no meio de campo. Todos os jogadores ali que atuam com a camisa do Palmeiras, eles vão cumprir o papel que o Abel Ferreira planejar para eles. Eles vão monitorar ali o setor de ataque deles, já que não existe mais a marcação individual no futebol brasileiro, toda a marcação, principalmente ali, é bem compacta e por zona. Então, eu acho que na cabeça do Abel não é a questão de marcação. O que vai definir quem vai jogar é como ele vai utilizar esse jogador a partir do momento da recuperação da posse de bola. Então, digamos, imagina, entrou com o Zé Rafael, ele sabe que o Palmeiras ele vai tentar, o Zé Rafael vai ter uma característica um pouco mais de carregar a bola e um bom chute de média distância. Entrou com o Patrick de Paula, ele sabe que vai ter um passe longo um pouco melhor do que o Zé Rafael e também vai ter um bom chute de média distância. Olhando o Flamengo, né? A gente está vendo aí então a dúvida, a grande dúvida da escalação por enquanto do Palmeiras é em cima do Zé Rafael e do Patrick de Paula. Do outro lado, já que não tem problemas, a gente não imagina uma mudança do Rogério Ceni para o jogo, Raed, pensando no que vai ser a marcação, no que vai ser aí a disposição do time do Palmeiras em campo, por onde que o Flamengo pode se dar bem, né? A gente fala muito na defesa do Palmeiras, talvez a grande defesa da América do Sul. Por onde que talvez tenha uma brecha para esse time do Flamengo?
O Flamengo gira muito a bola no campo de ataque, espeta o Isla no setor ofensivo direito. O Isla é como se fosse um ponta direita. Nisso aí, o Everton Ribeiro ele sai da sua posição habitual, que é ali a armação pela direita, e faz uma armação entre linhas. Se o Everton Ribeiro conseguir espaço entre as linhas de marcação do Palmeiras, junto com o Arrascaeta ou o Bruno Henrique, quem vai flutuar ali por dentro, não se sabe. Às vezes é o Arrascaeta, às vezes é o Bruno Henrique. Se esses jogadores do Flamengo conseguirem espaço entre as linhas de marcação do Palmeiras, o Flamengo pode conseguir alcançar o objetivo, que é o gol. Agora, um dado interessante sobre essa Supercopa do Brasil, Igor, é apenas a 4ª edição na história. As 2 primeiras foram em 90, que o Grêmio derrotou o Vasco, o Grêmio campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. Em 91, o Corinthians, que derrotou o Flamengo, o Corinthians era o campeão brasileiro, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, o Corinthians foi campeão, e aí teve um hiato, nunca mais foi disputado. Ano passado foi disputado quando o Flamengo, campeão brasileiro, derrotou o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, por 3-0. Ou seja, em 4 edições, essa é a 4ª edição, em 3 edições já existentes, apenas uma, o campeão da Copa do Brasil, derrotou o campeão brasileiro nessa Supercopa do Brasil, que foi logo na primeira edição, quando o Grêmio superou o Vasco. E o Flamengo indo para a sua 3ª decisão, né? Perdeu do Corinthians, venceu o Atlético Paranaense e agora vai tentando o bicampeonato contra o Palmeiras. Como informação, já que os times não têm tantos problemas assim, o Palmeiras tem um pouquinho mais, né? O Luiz Adriano, protocolo de Covid, está liberado só depois da meia-noite de domingo, então está fora do jogo. E o Lucas Lima é outro jogador com uma lesão muscular na coxa direita, também não está à disposição do Abel Ferreira. A gente está até vendo imagens aí do Luiz Adriano. Claro que faz falta, né? Um jogador como o Luiz Adriano faz falta, né, Raed? Principalmente se pensar num escape para a bola longa quando o Palmeiras for atacado. O Luiz Adriano faz ali um bom pivô, recupera para armar também o jogo e fazer a lança para os 2 ponteiros dos lados do campo. Sem o Luiz Adriano, o Palmeiras perde uma referência ofensiva que pode segurar a bola no campo de ataque e vai contar com 3 jogadores de velocidade. O William Bigode já jogou muitas vezes ali como jogador de referência. O Rony ele é um jogador que é mais ataca melhor o espaço vazio, então a gente também pode pensar no Palmeiras explorando a bola longa por dentro e não só pelos lados do campo, se o Rony cair ali pelo comando de ataque. E o Flamengo do Rogério Ceni, a gente está vendo imagens do treino do Palmeiras, os últimos acertos antes da decisão, e o time do Rogério, que também fez o seu treinamento hoje, a gente inclusive viu as informações do Edson Viana, tem menos problemas ainda, né? O principal deles é o Pedro, que está com esse problema muscular e não vai para o jogo, não está à disposição do treinador, e também o Thiago Maia, esse é um pouco mais de tempo, o Thiago Maia está numa recuperação depois de uma lesão muito grave, uma cirurgia, então os problemas para os 2 lados, e claro que a gente também tem que falar de soluções. O time do Palmeiras tem o Danilo Barbosa, o único reforço do time na temporada à disposição, e o Gabriel Veron também. Os 2 fizeram um trabalho de recondicionamento e treinaram normalmente com o grupo. Isso aí, então, a gente tem as informações dos 2. E agora eu quero te perguntar sobre o momento que eles chegam físico da coisa. Porque olha o Palmeiras, vou mostrar a agenda do Palmeiras. O Palmeiras está numa loucura de jogos, né? O Paulistão está voltando e o Palmeiras